Graça e paz e alegria do Espírito Santo de Deus para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus derrame sobre a tua vida e a vida de toda a sua família a bênção, a alegria do Senhor. Hoje nós vamos meditar numa passagem bíblica que nós encontramos no primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. O capítulo é o 13, a partir do verso 1. Nós vamos hoje meditar sobre a parábola do semeador. Diz o texto sagrado, capítulo 13 de Mateus, verso 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós encontramos essa passagem bíblica aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1, falando sobre a parábola do semeador. Quando nós vamos estudar a parábola do semeador, nós vamos observar que há 4 tipos de terreno aonde a semente é plantada, aonde a semente é colocada. E dentre os 4 tipos de terreno, que é o nosso coração, cada ser humano aqui na terra vai ser um tipo desse terreno. O primeiro terreno nós encontramos logo no verso 4, diz: quando o semeador saiu a semear, a semente caiu à beira do caminho. O segundo terreno é nos pedregais. O terceiro terreno é entre os espinhos. E o quarto terreno, que é o terreno que é aprovado por Deus, é a boa terra. Agora eu pergunto, que tipo de terreno é o teu coração quando você ouve a palavra de Deus? Quando nós olhamos aqui o verso 1 até o verso de número 9, nós vamos ver o Senhor Jesus contando, ministrando aqui a sua mensagem, falando sobre a parábola do semeador. Mas neste mesmo capítulo 13, lá no versículo de número 18 em diante, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus explicando a parábola do semeador. Então nós temos no verso 1 em diante, Jesus falando da parábola do semeador. Lá no verso 18, nós temos a explicação da parábola. Quando Jesus vai dizer assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ao verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vê o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. É aquela pessoa que ouve a mensagem do Evangelho, mas não faz caso nenhum da mensagem do Evangelho. Então vem Satanás e arrebata essa mensagem da sua mente e do seu coração. O segundo terreno está no versículo 20. Porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, ânsia de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, o que nós já observamos aqui, o segundo terreno, a semente que é colocada nos pedregais, a gente já observa que no meio das pedras sempre há aquela areia, aquele terreno, aquela areia que produz aquelas plantinhas. Mas como não tem raiz, como não pode fincar suas raízes por causa da pedra, logo nasce e logo morre. São aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Logo de imediato são tomados por uma alegria grande, uma alegria profunda. Mas logo que chega a perseguição,
a luta, a tribulação por causa do Evangelho, logo se desmorona toda aquela fé superficial e eles abandonam o Evangelho. O terceiro terreno é o espinho entre os espinhos, espinhais. Está no versículo 21, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a semente é brotada entre os espinhos e ela chega até nascer, mas fica sufocada pelos espinhos e com isso não consegue ir avante e produzir os seus frutos. São aqueles que ouvem a mensagem, mas por causa das amizades, por causa das seduções do mundo, de tantos obstáculos que as pessoas colocam, de mim colocam no coração da pessoa, a pessoa diz, não, realmente, eu não quero o Evangelho não, porque tem muita renúncia, eu tenho que abandonar isso, aquilo, ou seja, as pessoas trocam a salvação que está em Cristo Jesus pelas coisas deste mundo. Agora nós observamos o quarto terreno, que é o terreno que é aprovado por Deus. Os três primeiros terrenos, à beira do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos, é reprovado por Deus. Mas o quarto terreno, está no versículo 23, a explicação. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. É esse que ouve a mensagem do Evangelho. Aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceita o Evangelho e agora passa a viver o Evangelho, não simplesmente pelo espaço de tempo, não, mas por toda a eternidade. E você, meu amigo, a meditar nessa parábola do semeador, que tipo de terreno você é? O seu coração. Você é como a beira do caminho, os pedregais, os espinhos, ou você é a boa terra? Nós sabemos que essa passagem a gente tem observado que ela se cumpre cabalmente em muitas pessoas. Mas desejo de Deus é que nós sejamos uma boa terra para ouvir a mensagem, compreender a mensagem, aceitar a mensagem e perseverar na mensagem do Evangelho de Deus até o fim. Fique com essa palavra. Deus te ajude, Deus te dê graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.